Hello everybody! Bem-vindos à nossa Lesson 1 do nosso curso para Beginners da Nerd English. Então, olha só, antes da gente começar, eu quero relembrar algumas coisas muito importantes. As aulas são completamente gratuitas, mas nós temos uma campanha de financiamento recorrente no Catarse. Você pode acessar o link aqui na descrição e assinar com contribuições a partir de R$ 5 para manter o nosso trabalho livre, independente e melhorando cada dia mais para a gente seguir com esse curso até o fim, certo? Lembrando que isso é totalmente opcional. Tem inclusive outras recompensas lá com outros bônus e aditivos que vocês podem conferir todos no link, ok? Não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, de ativar o sininho para receber sempre que saírem vídeos novos, alright? Então vamos ao que interessa, yes? Hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas bem interessantes, incluindo o início de tudo, né? Encarem esse momento aqui que a gente vai ter hoje como uma very nice introduction, né? Para vocês entenderem todo o idioma inglês que a gente vai discutir nas nossas aulas nas próximas semanas. A aula de hoje é essencial. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês novamente. Prontinho! Então olha só, vamos conversar aqui sobre a nossa Lesson 1. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que language is cake. Olha aí, eu consegui me deixar maior. Então, language is cake, certo? Se alguém chegar para você e falar que language is cake, que um idioma é bolo, o que você acha disso, né? Você acha que o idioma é um bolo? Em que sentido? Então, pense em um bolo, né? Um bolo ele tem camadas, um bolo ele tem ingredientes, um bolo ele tem uma receita, ele tem um processo para que ele se transforme em um bolo. E às vezes você não é a pessoa que está fazendo um bolo, às vezes você está recebendo o bolo, né? E infelizmente, vez ou outra, a gente recebe o bolo assim, certo? E eu não sei como que vocês se sentiriam, mas eu me sentiria péssimo se me entregassem o bolo desse jeito, alright? Infelizmente, vocês podem talvez fazer alguma associação desse bolo sendo entregue dessa forma com a rotina de estudos de vocês de língua inglesa ao longo dos anos, né? Como que esse bolo estava sendo entregue? Talvez vocês prefiram que o bolo seja entregue assim. Olha que bonito, né? Aquela galera que tem toque de organização e de simetria deve amar um negócio como esse, essa ferramentazinha e tal. Você recebe ali o slice perfeito do bolo. Então eu acho muito mais interessante que o bolo seja servido dessa maneira. E é isso que a gente está fazendo aqui. Lá na aula 0, vocês aprenderam a estudar e agora vocês vão aprender como o idioma funciona, certo? Essa aula é para beginners ou beginneries, como diria um amigo, mas ela é para todos os níveis, certo? Vale a pena você, em qualquer nível de inglês, assistir essa aula para entender como o idioma funciona. Então, quando a gente fala que language is cake, significa que você tem que pensar em como esse conteúdo é apresentado para você. Então, o mundo ideal seria que você fosse de curso em curso, testando professor por professor, até encontrar um que te agrade. Então, o que eu quero dizer é que, seja lá qual for a metodologia que esse professor usa, você vai ter que tomar cuidado com algumas coisinhas. Primeiro, com o grande mito de que anyone who speaks the language can teach the language, né? Qualquer pessoa que fala o idioma consegue ensinar o idioma. Esse é o primeiro mito. Então, corra desses professores aleatórios que surgem do nada, que são simplesmente pessoas bilíngues, pessoas que dominam outro idioma. Não existe conexão entre falar o idioma, seja nativo ou não, e ensiná-lo. Seria como se em língua portuguesa eu pedisse para você me explicar o tempo subjuntivo, uma oração coordenada, uma oração subordinada. Será que você saberia fazer isso para mim? Será que você teria as técnicas? Você teria o know-how? Você entenderia algo de pedagogia, zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky, meu nível de dificuldade, transtornos de aprendizagem? Não sei. Então, meu palpite é que se você for procurar alguém para te servir o bolo do jeito certo, procure um professor que tenha técnica, certo? Isso nos leva até aqui, né? Você pode
encontrar um professor mais rígido, você pode encontrar aquele professor que adora a lousa, você pode encontrar aquele professor que ama slides, e talvez você encontre até um professor que goste de metáforas envolvendo comida, tipo bolo. Então, procure alguém que realmente consiga capturar a sua atenção, consiga transmitir a mensagem do jeito certo. Porque sim, meus amigos e amigas, language is cake, alright? E quanto melhor esse bolo for apresentado, quanto melhor esse bolo for introduzido, e quanto mais saboroso ele for, melhor vai ser a sua experiência e os seus resultados. Então, vamos para o que interessa. Eu falei que eu ia falar para vocês sobre como o idioma funciona, e para isso a gente tem que entender as suas metas. Então, a sua meta é o nosso Steve Carell no primeiro quadro, é falar. A sua meta é o nosso Christian Bale ali no American Psycho, é ouvir. A sua meta é a da nossa incrível Mortícia, ler. Ou você é o nosso Harry Potter, que pensa em escrever. Ou você quer os quatro, certo? No momento que você estabelecer qual é a sua meta, a curto e a longo prazo, você vai conseguir entender mais ou menos o que você vai começar a fazer primeiro, né? Quem está focado em fala tem que se preocupar, começar a repetir imediatamente, pode ser com o aplicativo Dictionary, pode ser com Duolingo. Quem está preocupado em ouvir tem que começar a ouvir desde já. Quem está preocupado em ler tem que acessar lá o News in Levels e já começar a encarar algumas pequenas notícias em nível 1. Ainda que não entenda nada, vai pegando pequenas palavras e vai se acostumando. Exposição ao idioma é a chave. E escrita, mesmo procedimento. Você pode replicar frases, você pode começar a tentar escrever mensagens curtas, você pode ir lá testando o seu WhatsApp com o teclado em inglês, e tudo isso vai contribuir para que você vá começando os seus primeiros passos em cada habilidade dessa. Caso você queira desenvolver as quatro, você vai ter que trabalhar as quatro. Tudo bem? Não se preocupem que ao longo das nossas aulas a gente vai mostrar estratégias para cada uma dessas bem direitinho, alright? Então vamos para o funcionamento do idioma. O que acontece aqui no The Basics? E aí para esse The Basics aqui eu vou precisar das minhas anotações aqui na lousa. Então tem alguns conceitos muito importantes que eu quero falar para vocês do inglês, que eles vão ser essenciais. O primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é o de auxiliar. Então, ao longo das aulas eu vou falar muito essa palavra. E todas as vezes que eu falar essa palavra para vocês, três coisas têm que vir em mente. Então, o auxiliar ele tem três grandes funções em inglês. A gente vai precisar do auxiliar para negar, a gente vai precisar do auxiliar para interrogar e a gente vai precisar desse auxiliar para enfatizar. Essas são as três grandes funções. Fernando, não vai ter como eu negar sem um auxiliar? Não. Fernando, não vai ter como eu interrogar? Não. Não vai ter como eu enfatizar? Dificilmente, certo? Então o auxiliar ele vai ter esses três papéis. Então todas as vezes que eu falar auxiliar, você vai lembrar disso, alright? Vamos agora para as características do auxiliar. A primeira grande característica do auxiliar é que ele não tem tradução. Então os auxiliares, eles não são traduzidos. Então isso leva inclusive a vários problemas. Às vezes o aluno vê coisas do tipo do you play? E a tradução de do you play é você joga? Gente, percebam que o nosso cérebro ele vai ter um problema matemático com isso aqui. Porque ele vai contar do you play? Você joga. Então, qual é a lógica aqui, né? Então, desliguem isso, ignorem, tá? A lógica aqui é que o do, ele é um auxiliar. E quando eu falar auxiliar, você vai lembrar, poxa, ele nega, interroga e enfatiza. Então, essa pergunta só é pergunta porque tem um do no início. É muito complicado para a gente, porque no nosso idioma, que tem essa raiz latina muito forte, a gente trabalha com a questão da entonação, né? Então eu falo, você estuda. Se a gente não tiver na linguagem escrita, onde eu tenho esse símbolo aqui da interrogação, a única coisa que eu tenho para expressar que é uma interrogação
é o meu tom de voz. Eu falo, você estuda, você vai, right? Mas em inglês isso não é necessário. Em inglês você tem o auxiliar. Então, quando você começa a sua frase com esse auxiliar, você vai perceber que é como se você levantasse uma plaquinha. Então, você ergueu a plaquinha lá com uma interrogação. Imediatamente a outra pessoa vai saber que se trata de uma question. Então, lembrando, essa é a função dos auxiliares. Existem diversos, desde aqueles que não têm tradução, como o você joga, do you play. Isso vai acontecer também com o passado. A gente vai ter o did you play. Então, você jogou. A gente vai ter o will you play. Você jogará. Have you played? Você jogou? Então, talvez vocês já tenham conseguido imaginar qual é a segunda característica do meu auxiliar, né? Ele também é um indicador de tempo verbal. Então, através do meu auxiliar, eu sei qual é o tempo verbal que a gente está lidando ali. Então, se você chegar para mim e falar uma frase com will, eu já sei que é uma pergunta no futuro. Uma frase com o did, eu sei que é uma pergunta no passado. Uma frase com o have, eu sei que é o presente perfeito. Então, os nossos verbos, está aqui, ó, que maravilha, né? Ou eles não se alteram, ou eles se alteram muito pouco. Então, o auxiliar não tem tradução e ele também é um indicador do tempo verbal. Algumas pessoas, quando eu falo essa questão da tradução, às vezes falam, poxa, Fernando, mas e a questão do não, né? Quando eu falo não numa frase, o don't eu estou traduzindo. Não, não está, né? Quando você fala, por exemplo, you don't play, isso aqui é a abreviação de you do not play. Então, se a gente colocar a tradução aqui, vamos botar mais embaixo, você não joga. Você não está traduzindo o auxiliar, gente. Tá aqui, ó, o you, tá aqui o não e tá aqui o joga, certo? O nosso auxiliar, ele permanece sem ser traduzido, alright? Vocês vão encontrar, inclusive, alguns verbos que eles se comportam como auxiliares. Então, nós vamos ter verbos que têm comportamento de auxiliar. Um clássico é o verbo to be. Então, por exemplo, se eu falar que ele é professor, he is a teacher, esse is aqui, que é o verbo to be, ele é auxiliar. Então, você já sabe que você vai precisar dele para negar. He isn't a teacher. Para perguntar, is he a teacher? Yes? Isso vai acontecer também, por exemplo, com o can, que é o poder. Então você vai ter I can, eu posso. I can't, eu não posso, que é o can not. E o can I, eu posso. São pouquíssimos verbos, gente, que entram nessa estrutura de ser verbo e auxiliar ao mesmo tempo. Normalmente você vai ter um auxiliar que representa um tempo verbal. Então você tem, por exemplo, o do e o does para o presente, você tem o did para o passado, você tem o will para o futuro, você tem o have e o has para o presente perfeito, você tem o had para o passado perfeito. Então, esses auxiliares aqui, eles vão aparecer nas frases, vocês vão usar eles muito, e eles vão ajudar vocês a negar, interrogar e enfatizar. Eles não têm tradução, lembrem disso, eles não têm tradução e eles vão indicar o tempo verbal, alright? Bom, agora que a gente conversou um pouco sobre os auxiliares, eles negam, interrogam, enfatizam, eles não têm tradução e eles indicam o tempo verbal, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o funcionamento dele na frase, né? Então a gente viu aqui a interrogativa, a gente viu aqui também alguns exemplos de negativa. Vamos dar uma olhadinha dele na enfática. Então, no tempo presente, eu posso utilizar o do e o does para enfatizar. Nessas frases aqui, eles podem ser traduzidos como realmente ou como de fato.
Então, se você chegar para mim e você falar I study, eu estudo. Agora, I do study seria eu realmente estudo. Eu de fato estudo. A mesma coisa no passado. Se você falar I did study, você vai ter eu de fato estudei. Eu realmente estudei. Então, estamos fechando o ciclo aqui dos nossos auxiliares. Vamos fazer uma revisão rápida antes da gente avançar. O auxiliar é uma ferramenta do inglês para negar, interrogar e enfatizar. Eles não têm tradução, então quando você formar ali as suas frases, colocando ele no começo para perguntar, né, a plaquinha, levantando a plaquinha da pergunta, ou quando você combinar ele com o not para negar, ele não é traduzido. Ignora, esquece ele, não entra nessa maluquice da contagem de palavras. Ele também indica o tempo verbal. Então, quando você encontrar do ou does numa frase, pode ficar tranquilo que existe uma chance imensa de ser presente, pouquíssimas exceções. O did no passado, o will no futuro, have e has pode ser presente perfeito, a gente vai ver isso mais para frente, e o had é o passado perfeito. Então isso tem que estar na mente de vocês todas as vezes ao longo do curso que eu falar que é um auxiliar, ok? Vamos trabalhar com um exemplo? Então a gente está lá conversando, lá sei lá na aula 27, e aí eu apresento para vocês um verbo que é o should. O should significa deveria. E aí eu aviso vocês, gente, olha, esse verbo aí, esse should, ele é verbo e auxiliar. Então você já sabe que você deveria é you should. Você também já sabe que você não deveria é you shouldn't. E se você quiser perguntar, você deveria vai ser should you. Você deveria. Should you? Alright? Lembrem disso. Quando eu falar auxiliar, vocês têm que trazer todos esses exemplos e essas explicações aqui para a mente de vocês. Tudo bem? E, Fernando, vai ter como negar e interrogar sem auxiliar? Não. Não tem. Certo? A enfatizar, você ainda pode usar outras palavras, talvez really ou algumas outras que a gente vai ver, mas para negar e para interrogar não vai ter como. Ou você usa o auxiliar ou um verbo que também é auxiliar. Alright? Deixa eu limpar aqui essa lousa para que a gente possa seguir com o conteúdo. Então agora a gente vai conversar sobre os verbs para a gente encerrar, ok? Então deixa eu fazer aqui uma tabela, vamos ver se eu consigo, né? Os verbs em inglês eles são bem legais, porque vocês vão ter aí apenas 3 variações. Então, não é que nem no português, que você tem, sei lá, 614 mil verbos diferentes com conjugações diferentes. No inglês, você só tem 3 possibilidades de ver um verbo, né? Você vai ter ele no infinitivo. Você também vai encontrar esse verbo no presente. E você também vai encontrar esse verbo no passado particípio. É isso. Apenas 3 formas. E tem um tipo de verbo em inglês que eles geralmente são verbos de 3 letras, como to cut, que no presente ele é o cut e no passado e particípio ele é o cut. Certo? Ou seja, todas as traduções que ele possa ter nesses tempos verbais estão nessa mesma palavra. Então, se aqui é infinitivo, que no português são os verbos terminados em R, aqui ele vai ser o cortar. Então, aqui se é o presente, vai ter todas as traduções de presente. Então, corta, cortamos, cortam, todas. Todas as traduções de presente vão estar aqui. Deixa eu mover esse cut aqui um pouquinho, mas não consigo. E aqui no passado participe a gente vai ter o cortado, cortado, cortei, cortaram e por aí vai. Certo, gente? Então vejam como é tranquilo, ok? Só existem esses 3 modos. E aí vocês também podem ter um outro tipo de verbo irregular,
que ele se transforma em todas as etapas. Então, você pode ter algo do tipo, deixa eu pegar aqui o laranja de novo, to forget, esquecer, no presente, forget, né, esquece, esquecem, e aqui no passado e particípio, a gente vai ter o forget, o forgot, forgotten. E aí você vai ter o esqueceu, esqueceram, esquecido, certo? A boa notícia é que esses verbos aqui de 3 letras que não mudam, como cut, 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 como put, 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 verbos irregulares como forget, forgot, forgotten, forbid, forbade, forbidden, get, got, gotten, todos esses verbos são poucos, né? Tem uma gramática, por exemplo, da Cambridge que consegue colocar todos em uma página de 2 colunas. Então é algo que com o tempo vocês vão ter isso no automático, mas também dá para pesquisar e também dá para decorar a tabela inteira. O último tipo de verbo que a gente vai ter é o mais famoso, que é o regular. Então você vai ter ali, por exemplo, to play, e aí no passado, no presente você vai ter play, né? Joga, jogamos, e no passado particípio você vai ter played. Então, para ele ser um verbo regular, ele tem que aceitar a terminação em ed. Então, Fernando, é só isso? As palavras não mudam mais? Não. Você só tem essas três modificações de todos os verbos de inglês. Tem verbos que nem sequer aceitam modificações. A gente vai ver alguns mais para frente, como can, como must. Então, esses aqui, que são 98% dos verbos de língua inglesa, vão se comportar dessa maneira, certo? Fernando, então, poxa, conjuga aí o verbo jogar para mim no presente. Conjugo. Vai ser I play, you play, we play, they play. Então, eu jogo, vocês jogam, nós jogamos, eles, elas jogam. Muda na terceira do singular. Fica ele joga, ela joga, ele ou ela joga. Certo? No passado é uma delícia, porque vai ficar I played, you played, we played, they played, he played, she played, it played. No futuro, I will play, you will play, they will play, we will play, he will play, she will play, it will play. É muito prático, certo? Percebam que o tempo todo vocês vão estar lidando com um idioma muito, muito prático. E aí, claro, os verbos não variam, porque a gente tem os auxiliares. Então, os auxiliares vão ajudar a fazer frases negativas, interrogativas, enfáticas no presente, no passado, no futuro, no presente perfeito, enquanto que vocês têm essa quantidade bem limitada de formas verbais, o que é maravilhoso. Então, quando a gente estiver conversando e eu falar em auxiliares, você tem que lembrar de tudo aquilo que eu comentei. Nega, interroga, enfatiza, não tem tradução, indica o tempo verbal. E existem verbos que são auxiliares. Quando a gente falar em verbo e eu falar em infinitivo, você sabe que é o verbo com o to, que é o verbo terminado em R. To cut, cortar, to forget, esquecer, to play, jogar. Quando eu falar que eu preciso do verbo no presente, você tira o to. Então você vai ter cut, forget, play, understand, study, speak, write, read. Quando eu falar de passado ou particípio, se ele pertencer a essa seleta categoria de verbos de 3 letras que não mudam, show, cut, 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 put, put, put. Quando você tiver um irregular, deixa eu colocar essa nomenclatura aqui de rosa. Quando você tiver um irregular, você vai saber já que ele varia em todas as formas, né? To forget, perde o to forget. No passado e particípio, forgot, forgotten. Ok? Mais na frente a gente vai ver quando que usa o forgot, quando que usa o forgotten. Quando a gente falar em verbos regulares, aí você respira tranquilo. Ah, to play. Então, no presente é play. No passado e no particípio é played. Alright? Então, é uma característica bem interessante de idiomas anglo-saxônicos. Eles variam muito pouco na estrutura das palavras e o trabalho pesado cai para o auxiliar, certo? Então, eu espero que isso aqui, essa introdução aos auxiliares e aos verbs,
tenha ficado bastante clara para vocês, gente, ok? No nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar sobre presente. Então, se isso aqui tudo ficou claro, fala para mim nos comentários, manda alguma dúvida que pintar para vocês, lembre de revisar, assistam a aula anterior, criem o cadastro de vocês no vocabulary.com para vocês irem alimentando o vocabulário de vocês. Lembre de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tem grupo gratuito no Telegram com várias dicas e tem outras dicas também que a gente vai postando em vídeo no Instagram, em diversas outras plataformas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fala para mim também, gente, se vocês estão curtindo o modelo da aula. E no nosso próximo encontro, nós entramos no Present Tense, alright? Então, foi ótimo estar com vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Bye, bye, gente. See you.